paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. Esse vídeo vai subir um pouco tarde no YouTube, infelizmente. Estou com alguns problemas aqui na edição, mas espero melhorar da próxima vez, tá bom? Meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial. Esta é a história de Esther, uma mulher surpreendente e inspiradora. Nesse vídeo, nós vamos conhecer como Esther se tornou rainha de um grande império e se deixou ser usada por Deus para salvar toda uma nação, a nação de Israel. Então vamos lá? A história de Esther é contada no livro que leva o seu nome e é um dos livros históricos do Antigo Testamento. O livro de Esther foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. Essa história ocorreu em Suzã, que foi uma das 3 capitais do Império Persa e que se estendia da Índia à Etiópia. Compreendia também algumas ilhas lá do Mediterrâneo. Bom, Esther foi uma das mulheres mais importantes da história bíblica. Ela foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Mesmo sendo uma mulher e judia, ela se tornou rainha da Pérsia. Ela também era órfã e foi criada por seu primo Mordecai. Nesta época, os hebreus estavam sob o exílio do reino persa, já fazia mais ou menos 120 anos. A Bíblia nos diz que essa moça era muito bonita, muito atraente, mas não foi apenas por esses atributos que ela veio a se tornar a rainha, mas porque Deus conhecia o seu interior e sabia onde estava o seu coração. O nome Esther vem do hebraico Hadassah, que significa mirta ou murta, que é uma flor muito bonita e popular. Como o povo israelita estava exilado, eles estavam há algum tempo sofrendo grandes perigos, pois já fazia 120 anos que ele estava sob o domínio persa. Mas como uma jovem judia de um povo estrangeiro se tornou rainha desse grande império, o Império Persa? Bom, para entender isso, nós precisamos iniciar a história lá do começo. A rainha Esther é muito conhecida, mas para ela assumir o trono, teve que acontecer algo antes disso. Bom, então vamos conhecer a história da rainha Vashti. O rei da Pérsia era Assuero, provavelmente o rei Xerxes. Ele convidou muitos príncipes e servos para uma grande festa, um grande banquete. E neste banquete ele queria exibir toda a riqueza e toda a glória do seu reino, a formosura de sua esposa Vashti. A rainha Vashti, porém, se recusou a se apresentar diante daqueles homens, daqueles príncipes, daqueles servos, como se ela fosse um troféu. E por isso o seu esposo, o rei, ficou muito enfurecido e resolveu então tirar a rainha do seu cargo. Com os conselheiros, ele decide realizar um concurso de beleza para que seja escolhida a jovem mais bela e formosa do seu reino para ser a nova rainha. Das 127 províncias do reino persa, foram convocadas as mais bonitas para se apresentar ao rei, e entre elas estava Esther. Durante o período de preparação, que durou 12 meses, aquelas jovens receberam muitos tratamentos especiais de beleza para cuidar delas, e foi colocado um dar desse harém. Tão logo ele se encantou com a beleza e a formosura de Esther, e Esther achou graça diante dos olhos dele. Como ele era responsável por elas, começou a dar as melhores vestes, os melhores alimentos e a dar o melhor lugar na casa para Esther. Pois é assim que acontece quando uma jovem, um homem ou uma mulher decide seguir os princípios de Deus, ser obediente aos seus princípios e viver os planos dele. Na vida, ele sempre tem o melhor para nós. No fim desses 12 meses de preparação, as jovens começaram a se apresentar perante o rei, e logo o rei se impressionou com a beleza de Esther, e a Bíblia nos conta que ele amou mais do que todas as outras, e imediatamente Esther foi coroada rainha no lugar de Vashti. Naquela época, os judeus sofriam uma grande perseguição no Império Persa, então, sendo obediente ao seu primo, ela esconde que era judia. Como Mordecai havia criado Esther como a sua própria filha, ele visitava frequentemente o palácio de Suzã. E em uma dessas visitas, este Mordecai escuta 2 oficiais do rei planejando uma conspiração para matar o rei. E este conta a Esther, que logo informa o plano ao rei. Achando se era real aqueles fatos, ele descobre que realmente havia uma conspiração contra ele e manda enforcar os oficiais e deixa registrado nos livros históricos do reino. Havia também no reino um homem chamado Amã, e este homem era amalequita
e nobre. Ele foi colocado como primeiro-ministro do Império Persa, respondendo somente ao rei. Como era costume daquela nação, foi publicado um decreto dizendo que todos deveriam adorar a Amã e curvar-se diante dele. Mas Mordecai, sendo um judeu e um servo de Deus, se recusava a se curvar diante de um homem, pois ele apenas se curvavam para prestar adoração a Deus. Amã, com orgulho muito ferido, ficou enfurecido contra Mordecai. Então Amã pede ao rei que todos os judeus fossem punidos por não se curvar a ele, como era o costume daquela nação. O rei, não sabendo exatamente o que estava por trás desse pedido de Amã, concede o pedido e publica um decreto que o povo de Israel poderia ser destruído, aniquilado. Sabendo desse decreto contra o seu povo, ele começa a chorar, rasga suas vestes e se cobre de cinzas, que era o costume daquela época. Esther fica sabendo de todo o acontecido com o Mordecai e se entristece muito e fica preocupado com ele, pois ele havia criado. Então, ela manda os seus servos descobrir o que estava acontecendo com Mordecai. Foi então que Esther fica sabendo o terrível plano que Amã fizera para matar todos os judeus. Então, seu primo pede que ela interceda pelo povo perante o rei, o seu marido. Mas naquela época, ninguém poderia chegar à presença do rei sem ser convidado, nem mesmo a rainha, sendo que a pena para este crime poderia ser a morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Esther fica com muito medo e teme por sua vida. Porém, seu primo alerta que ela também era judia e que poderia não ser poupada por estar apenas no palácio. E ele dá um intimato a Esther dizendo que se o livramento não vier por ela, de outra parte virá, mas que da mão dela Deus ia requerer. Depois de conversar com Mordecai, Esther fala para ele e todo o povo jejuar com ela por 3 dias, que após esses 3 dias ela iria entrar na presença do rei. O que acontece no final dos 3 dias é que Esther entra na presença do rei, e o rei, logo que a vê, estende o seu cetro e oferece a ela até a metade do reino. Com toda a sabedoria que Deus havia dado a ela através das orações, ela apressadamente convida o rei e o primeiro-ministro para um banquete. Durante esse banquete, o rei indaga a Esther o que ela quer, disse que ela poderia fazer um pedido, mas ela ainda não confessa o seu pedido ao rei, pois Deus estava dando sabedoria a ela para como deveria ser feito aquela situação. E ela convida novamente o rei e o primeiro-ministro para um segundo banquete. Neste segundo banquete, Esther expõe todo o plano de Amã, revelando que ela também era judia, e o rei então fica furioso com o plano, pois percebe que Amã queria também tirar a vida da sua rainha, a sua amada rainha. Então decide o enforcar. Interessante disso é que eu não havia contado antes, mas Amã havia feito uma forca para Mordecai, pois ele estava muito furioso por Mordecai não se ajoelhar perante ele, e havia feito esta forca para que no dia que fosse o dia do decreto da matança dos judeus, ele enforcasse Mordecai. Mas o rei manda enforcar Amã nesta forca. Podemos ver, queridos, todo o cuidado de Deus, não só apenas com Esther, mas com todo o seu povo, trazendo livramento para aqueles. Mas a história não acaba por aqui. E naquela época, os decretos dos reis não poderiam ser revogados. E mesmo que Esther tivesse intercedido pelo seu povo e fosse a vontade do rei ajudá-los, ele não poderia revocar, mas com a intercessão de Esther pelo seu povo, convence então o rei a publicar um novo decreto então. Este novo decreto era que os judeus poderiam guerrear, ou seja, se defenderem contra o povo persa. E com isso o povo judeu conseguiu lutar, se defender e vencer, evitando então a destruição total do seu povo, da sua nação. E até mesmo usando um concurso de beleza, Deus fez a sua vontade, pois ele é onipresente, onisciente. A história de Esther nos faz lembrar também a história de Cristo. Esther abriu mão de sua própria vida como rainha e de todo o glamour, de todas as riquezas, joias, comidas, para se arriscar a perder a sua vida por amor ao seu povo. Assim também, o nosso Senhor Jesus se despiu de toda a sua glória para se entregar por toda a humanidade, para que através de sua morte nós tivéssemos vida. Então, através da história de Esther, nós aprendemos 3 lições principais. Ter coragem. Esther foi uma mulher corajosa. Não fugiu do chamado que Deus tinha dado a ela, se levantou para o seu povo, mesmo com risco de morte, pois se apresentar perante o rei sem ser convocada, ela poderia ter perdido a vida. Mesmo assim, esse fato não a impediu de honrar aquele que havia criado e também o seu povo.
Outra lição importante que podemos aprender com a história de Esther, precisamos de sabedoria. A rainha Esther, ela não foi atrevida, impulsiva. Ela soube o momento certo de pedir aquilo que precisava. Ela poderia ter dito logo no primeiro momento, quando o rei ofereceu até a metade do rei. Mas com toda a sabedoria, ela entendeu que precisava de uma estratégia melhor. Não falou nada no primeiro momento e nem no primeiro banquete. Primeiro, ela quis agradar o rei com 2 banquetes, esperando o momento certo para agir. Essa atitude nos mostra uma disposição grande para ouvir a voz de Deus. Precisamos ter dependência do Espírito Santo para que possamos saber a hora certa de agir, para ter eficácia nos nossos planos e projetos. Outra lição importante é humildade. Mesmo sendo rainha, ter muita glória, ser muito importante no reino e muito amada pelo rei, ela demonstrou a total dependência de Deus e respeito ao seu pai de criação, seu primo Mordecai. Talvez algumas mulheres agiriam diferente, dizendo: sou rainha, não vão me fazer mal, não preciso temer, eu estou protegida no palácio, visto que o rei me ama. Mas Esther não foi egoísta e não quis apenas a sua vida, mas ela agiu em favor de todo o seu povo, pois era temente a Deus e sabia que ela apenas fazia parte de um plano muito maior. Ela também nos deixa um grande exemplo de intercessão. Ela orou durante 3 dias pelo seu povo e como deveria agir e orando para saber como agir diante dessa crise que estava acontecendo. Deixando esse exemplo a seguir, nós também, diante das crises e aflições e provações, devemos orar, clamar e jejuar para que Deus venha dar o livramento. Precisamos confiar na soberania de Deus e estar dispostas a servi-lo, sendo obediente ao seu chamado. Então, as maiores lições que podemos aprender com a vida da rainha Esther é que devemos ter coragem, sabedoria e humildade. Lembre-se, a oração vence todas as barreiras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos mais uma noite de Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. E eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas com certeza a nossa oração é para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Graça e paz esteja com todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que mais vidas sejam abençoadas.